Que lei que eu estou falando? Eu estou falando aqui do Minpo, Minpo. Então, isso que eu acabei de explicar para vocês está tudo escrito no Minpo, no Código Civil do Japão, tá? Então, assim, quanto é que cada um tem direito? Então, tem a questão do testamento. Então, se você fizer um testamento, daí, lógico, né? Aí vai para essa pessoa, mas, de acordo com o Código Civil, daí vem essas questões que eu acabei de falar para vocês. Também tem caso, né, de você fazer roki, que é a renúncia. Você pode também renunciar essa herança que vem para você. Mas para fazer isso, precisa ter um processo, né, através do tribunal, tudo bonitinho. E isso se chama Kate Saibansho. Esse tribunal, né, para essas questões, é o Kate Saibansho. Então, ó, como que é a partilha de bens? Tem 4 casos, onde é separado de acordo com o testamento, onde os herdeiros entram em acordo. Então, assim, a lei é aplicada, mas tem os testamentos, os herdeiros eles podem entrar em acordo também, através da arbitragem e decisão do juiz. Formas de divisão. Esse aqui também ele é importante, porque que nem eu dei o caso, né, de que muitos aqui já adquiriram casas. Então, quando você tem um patrimônio, né, não tem como você dividir uma casa na metade. Então, né, vocês podem dividir transformando em dinheiro uma vez, dividido da forma que está, que é mais fácil se for em dinheiro, né, transformando em dinheiro uma vez. Um dos herdeiros recebe o patrimônio inteiro e paga em dinheiro o valor para os outros herdeiros. Daqui também é uma forma de repartição. Daí acredito que alguns de vocês estão se questionando, mas como é que faz um testamento aqui no Japão? Tem como você escrever à mão, né? Não é necessário ter testemunha, você mesmo pode escrever, mas ele é necessário uma verificação. E tem que estar em japonês, tá, gente? Então tem que estar em japonês, né? E registrado no cartório. Quem vai escrever o testamento é um oficial e é necessário mais de 2 testemunhas. Um se chama Jitsu Shōshō Yuigon, o outro se chama Kousei Shōshō Yuigon, que é no cartório notorial, no Kousho Yakuba, que é feito. E os impostos? Acredito que isso aqui é uma preocupação de muitos, né? Tá, ok, né? Já entendi como que faz a partilha de bens, como que eu faço também, né? Caso eu precise fazer um testamento. Mas como que é a questão dos impostos? Então, primeiro a gente tem que ver o que é considerado como herança. Herança é patrimônio como dinheiro, aplicações financeiras, né? Investimentos em ações, por exemplo, imóveis. Seguros também é considerado como herança. Isso aqui eu já comentei com vocês na aula sobre seguros também, que é importante ter em mente quem que fez o contrato e para quem que vai, caso aconteça, né, alguma coisa, porque daí isso daí vai mudar a questão do imposto, sabe? Daí se ele vai se tornar um imposto de herança ou se ele vai se transformar um imposto de renda. Por exemplo, você mesmo paga o seguro e esse seguro, se né, você tiver direito de receber, você mesmo recebe, então isso aqui se torna uma renda, sabe? Então vai depender de quem que fez o contrato e para quem que vai. Mas aí, dependendo do caso, isso daí se torna uma herança. Doação em vida, 3 anos. Então, assim, o imposto tributado na herança e o imposto tributado em doação em vida são impostos diferentes. Ele é considerado como se fosse um presente, né? Uma doação em vida. Mas, se em menos de 3 anos você acabe falecendo, daí ele já se torna uma herança e não uma doação em vida. E existe também o doação em vida com pagamento do imposto no momento da herança. Porém, né, nem tudo é tributado. Por exemplo, né, tem algumas coisas que são isentos de imposto, que é artigos de religião, né, então o cemitério, lápide, altar budista, né, o Butsudan, quem é budista. Então, tem coisas assim que não são taxados. E seguro de vida tem isenção de acordo com o seguinte cálculo. Então, 5 milhões vezes a quantidade de herdeiros vezes o valor recebido, dividido pelo valor total do seguro. Então, dependendo do caso, não tem, quer dizer, é isento
de acordo com esse cálculo, sabe? Dinheiro de condolência pago pela empresa possui isenção com valores tetos seguintes: morte durante o trabalho é 36 vezes o salário mensal e morte fora do trabalho é 6 vezes o salário mensal. Deduções. Dívidas e artigos relacionados ao velório podem ser deduzidos do valor total do patrimônio para calcular o imposto de herança. Então, seguro-saúde atrasado, imposto atrasado, gastos com velório, gastos da cremação, eles não podem ser deduzidos, tá? Então, tem alguns, sempre pense assim, tem alguns poréns. Gastos relacionados ao testamento e gastos com o caixi e outras tradições religiosas, eles não podem ser deduzidos, tá? Dedução básica. Esse daqui é aqui que eu queria entrar com vocês. Existe a dedução básica que, se o valor da herança ele estiver dentro desse valor, não precisa pagar o Souza Okuzê. E olha isso, e ele é um valor bem alto, sabe? Então, não que eu fale para vocês não se preocupar, porque o meu desejo é que vocês tenham Okus aí na carteira de vocês, né? Mas realmente é nessa faixa, sabe? E Oku, para quem não sabe, é 100 milhões de ienes. Então, vamos lá. A dedução básica de imposto de herança é de acordo com o cálculo seguinte: 30 milhões mais 6 milhões de ienes vezes a quantidade de herdeiros. Então, é 6 milhões de ienes vezes a quantidade de herdeiros mais 30 milhões de ienes. Um exemplo aqui para vocês entenderem, então, qual é a quantidade, então, do que a gente está falando de dedução básica, né? Se tem 3 herdeiros, então o cônjuge e mais 2 filhos, esse valor é de 48 milhões de ienes. Então, se a herança é menor que 48 milhões de ienes, então ele se enquadra dentro da dedução básica, então é zero, né? Porque 0 vezes 0 é 0. E só tem, assim, um porém, né? Em caso de filhos adotivos, acredito que a quantidade de pessoas que tenham filhos adotivos são poucas, mas mesmo assim eu trouxe aqui como conhecimento adicional. Então, em caso de filhos adotivos, é permitido incluir somente um, caso você tenha filhos biológicos, e na ausência deles, né, se você só tenha filhos adotivos, daí são 2. Isso aqui é uma regra, né, que a lei japonesa incluiu para que os japoneses não ficassem adotando só para distribuir herança, sabe? Deixar dentro da família, né? Aqui, por ser um país muito antigo, tem muito isso de família, sabe? Então, para que não, né, a pessoa ela adote de coração e não por causa de herança, eles colocaram essas regras em relação a filhos adotivos. Mas isso aqui é só um conhecimento para vocês, tá? Como calcular? Então, se a herança for menor que a dedução básica, significa que não precisa pagar imposto. Então, de acordo com esse cálculo aqui, esse exemplo, então, menos de 48 milhões de ienes não precisa pagar o imposto. E se a herança tiver um valor mais alto, daí tem que fazer um cálculo ali para ver o quanto que é de imposto. É mais ou menos o seguinte, ó, o valor do patrimônio menos a dedução básica. Então, o valor do patrimônio menos esse 48 milhões de ienes, no caso desse exemplo aqui, vezes a partilha, vezes o imposto, menos a dedução do imposto. Então, ele tem outra dedução ali também, além dessa dedução básica, sabe? E se o herdeiro não for esposa, filho ou pai e mãe, ele tem um acréscimo de 20%. Mas, se o filho for falecido, né, então, né, lembra que eu falo para vocês que ele vai, né, para os netos, daí nesse caso não tem adicional. Então, vamos aqui um exemplo básico, só para vocês entenderem aqui mais ou menos, isso aqui não precisa decorar, mais ou menos, mas só para entender mais ou menos como que funciona o cálculo. Então, vem o valor da herança, né, aqui eu coloquei um exemplo de 248 milhões de ienes, menos 48 milhões, para ficar fácil o cálculo aqui. Daí são 200 milhões que são tributados, porque a gente tem essa dedução básica de 48 milhões, nesse caso aqui, né, de ter uma esposa e 2 filhos. Então, são vezes 3, né, 6 milhões vezes 3. Aí, o valor da herança da esposa é de acordo com a partilha dela. Então, aqui vai metade, né? O valor que é tributado do valor da herança da esposa é 100 milhões de ienes. Daí, de cada filho, é 50 milhões de ienes. Então, o imposto de herança da esposa é de 7 milhões. E o imposto de herança de cada filho é 50 milhões. Esses 30% e 20%, ele tem uma tabela e tudo mais, né? Então, lembre-se também que sempre existe tabelas,
sabe? Tabelas de acordo com o valor, tabelas de acordo com quem vai receber essa herança. Então, é de acordo com uma tabelinha lá que tem dentro da lei, tá? Daí, tem deduções. Então, fora essa dedução básica, também tem outras deduções. E o cônjuge, ele tem uma dedução maior. A dedução do cônjuge é de 160 milhões de ienes, ou valor total da herança, de acordo com a lei. Então, e dedução de menores de idade também tem de acordo com esses cálculos aqui. E pessoas deficientes. Daí, vendo só isso, às vezes a pessoa chega na conclusão de que então é melhor eu colocar tudo, fazer um testamento e colocar toda a minha herança para o meu cônjuge. Daí, o imposto que vai pagar é pouco. Mas isso aqui é uma... Vou até fechar aqui um pouco o slide, só para dar atenção nessa parte. Pelo esse pensamento lógico, né, é bom, porque daí o imposto ele vem mais baixo, porque o cônjuge ele tem essa dedução maior, né? Mas se a gente for pensar mais na frente, então os filhos que eles teriam essa repartição, né? Então ia ser metade para o cônjuge e metade para os filhos, então eles iam ser tributados de acordo com essa metade. E quando, né, aí, né, mais para frente a mãe falecesse, automaticamente aqui eu matei o pai primeiro para depois matar a mãe, mas é só para dar um exemplo aqui para vocês, tá? Mas depois que a mãe falecesse, daí era tributado de acordo com com essa metade que ela recebeu. Mas se passa tudo de uma vez para o cônjuge, para depois passar para os filhos, o imposto que eles vão pagar é maior. Então, pensando lá na frente, pensando nos filhos, é bom deixar como está. Metade para o cônjuge e metade para os filhos, tá bom? É só esse alerta que eu queria dar para vocês agora. E até quando a gente precisa pagar o imposto? Por regra, é necessário pagar em uma vez. Mas, em alguns casos, é permitido um parcelamento anual. Então, dentro de 10 meses, precisa declarar na receita do falecido. Caso a herança for menor que a dedução básica, não é necessário declarar. E mesmo que haja outras deduções e ficar isento de imposto, é necessário fazer a declaração. A dedução do cônjuge, por exemplo, sabe? Então, é sempre bom, né, na verdade, nesse caso, consultar, né, um contador ou na própria Receita mesmo, né? Eles têm aquela parte onde você pode fazer perguntas. É importante perguntar, tá? Não é porque, mas eu vi no vídeo da Clarice, ela disse para mim que não precisava declarar. Mas, né, sempre consulte, né, um profissional. E temos também a doação em vida, quer dizer que eu queria repassar um pouquinho para vocês, né? Então, é tributado o imposto de doação caso você herde algum patrimônio em vida. Os japoneses utilizam bastante desse zoyozen, porque dependendo do caso, então é bom fazer um cálculo também, né? Fazer uma comparação de quanto que é o imposto de herança com o imposto de doação em vida, e dependendo do caso, a doação em vida ele é mais em conta mesmo, sabe? Ele tem uma dedução, perdão, a doação em vida, ela tem uma dedução básica de 1.100.000 ienes por ano. Então, assim, dependendo da quantidade do patrimônio, é interessante daí repassando de pouquinho em pouquinho, de acordo com esse valor teto da dedução. E quanto, né? Então, quanto que é a porcentagem dessa doação em vida? Daí é o valor do patrimônio menos essa dedução básica de 1.100.000 ienes, vezes a porcentagem, menos algumas outras deduções. Aqui também tem uma tabela, eu trouxe para vocês aqui um link, né? Mas no próprio site da Receita vocês conseguem ver também essa tabela, quanto que é a porcentagem e tudo mais. Em alguns casos, há redução ou dedução no valor do imposto. Doação para o cônjuge na compra de um imóvel, doação para os filhos na compra de um imóvel também, e doação para os filhos estudarem e outros casos, né? Então, por que eu falei que os japoneses utilizam muito disso? É nesses casos aqui. Talvez, vocês que têm mais contato com japoneses, talvez vocês já ouviram falar, meu pai me ajudou a comprar a casa no Atamakin, né, na entrada da casa e tudo mais, mas isso é uma forma de reduzir o imposto de herança, sabe? Então, é uma técnica inteligente de se fazer para você também, né? Você que está construindo a sua liberdade financeira agora, mais para frente, quando você tiver uma quantidade alta de patrimônio, é interessante sim, né? O seu filho for comprar uma casa,
Ajuda ele na compra desse imóvel, nisso você consegue reduzir os impostos que ele futuramente vai pagar. Ah, aqui no slide eu coloquei, ó, vale a pena sim consultar, né, um contador para esses casos. E até quando preciso pagar? Por regra é pagamento único, mas é possível parcelar também em 5 anos esse imposto. Mas lógico que é interessante deixar dentro, né, desse valor de 1.100.000 ienes, ou, né, fazer esses outros tipos de doações, né, na compra de um imóvel, por exemplo, e deixar aí, né, com que seus herdeiros não precisem pagar impostos na hora de herdar o seu patrimônio. Essa aula foi uma aula bem curtinha, né? Só um adicional, mas para vocês terem uma ideia, dentro desse texto, desse livrinho do Financial Planner, ele é dividido, inclusive ele é bem fácil de ler, bem colorido, sabe? Quem quiser tem na descrição desse vídeo também para você adquirir, mas só para vocês terem uma ideia, ó, essa parte de herança, ela pega boa parte do livro, olha só, esse é o capítulo 6. Tudo isso é só sobre herança. Eu resumi muito resumido na aula de hoje, na verdade, mas para um Financial Planner é interessante ter esse conhecimento, sabe? E eu quero construir mais Financial Planners aqui no Japão. Falta esse tipo de conhecimento, falta esse tipo de informação aqui na nossa comunidade, né, estrangeira. Eu não falo só comunidade brasileira, porque tem muitos aqui que me acompanham que são peruanos, bolivianos, então falta informação, né, na nossa língua latina e eu quero construir mais pessoas assim. Então, quem está na comunidade Xoxincha Financeira, a partir de janeiro a gente vai ter um compilado de aulas onde eu vou preparar vocês para essa prova, mesmo não sabendo muito Nihongo. Inclusive, eu fiz isso uns dias atrás aqui na live, né? Trouxe para vocês tudo em kanji, tudo em japonês, mas vocês andam aqui sabendo algumas palavras-chave, vocês vão conseguir deduzir o que aquela pergunta está fazendo e com o seu conhecimento, por exemplo, né? O que a gente fez hoje. Vou até ver, eu vou fazer ao vivo, já que estamos ao vivo, vou fazer até ao vivo aqui, para ver se tem alguma perguntinha que com o conhecimento de hoje vocês consigam responder. Por exemplo, né, se tiver alguma perguntinha relacionada à partilha de bens, vocês já vão conseguir responder. Aqui. Tem uma pergunta, olha só, eu nem preciso ler a pergunta. Tem o valor de 30 milhões de ienes mais 5 milhões de ienes vezes alguns kanjis, e dentro desses kanjis tem o kanji de hito. Então, esses kanjizinhos básicos é bom não só por causa dessa prova, mas a gente que mora aqui no Japão é interessante saber, né? O kanji de pessoa é um kanji super fácil, não tem como você falar que é um kanji muito difícil, porque ele só tem 2 traços. E tem um kanjizinho de pessoa e outros kanjis a mais, né? Aí é uma pergunta se tá certo ou errado. Aqui, ó, vocês já podem deduzir 30 milhões de ienes mais 5 milhões vezes pessoas. Eu vou até voltar aqui no material. Vocês se depararam com esse número. Quer dizer, não com esse número, mas outro número. Então, aqui, se é certo ou errado, vocês já podem deduzir que é errado, porque não é 5 milhões, é 6 milhões de ienes. E claro, né, sabendo dedução básica, sabendo o kanji, eu não trouxe aqui nesse material, né? Mas sabendo o kanji de como que fala dedução básica, que é um kanji também que aparece nas deduções de imposto de renda, porque o imposto de renda ele também tem uma dedução básica de 480 mil ienes, então vocês já vão saber que se trata, né? Então, com esse kanji de dedução básica, que é Kisoko Jogaku, com esses valores, vocês já conseguem ver que 5 milhões está errado, é 6 milhões. Isso vocês conseguem fazer também em outros tipos de prova. Olha só, isso aqui, eu tô fugindo um pouco do assunto, né? Não tô falando mais de herança, mas isso é uma dica que eu posso dar para vocês para conseguir fazer outros tipos de prova. E não só em japonês, tá, gente? Em português mesmo, né? É importante a gente saber a palavra-chave, né?
E no caso aqui, quando a gente é planejador financeiro, né, a gente fala de finanças, é importante a gente saber alguns números básicos. Por exemplo, né, eu falei agora de imposto de renda e na hora eu já falei para vocês que é 480 mil ienes o valor da dedução básica. Ainda posso te dar outra dedução básica também, que é a dedução básica de quem tem renda salarial, que é 550 mil ienes. Juntando os dois, dá 1.030.000 ienes, que é uma dedução básica de quem é assalariado, porque ele tem essas duas deduções. Com outras palavras, quem é assalariado, por ele ter já essas duas deduções, se ele tiver uma renda menor de 1.030.000 ienes, ele não precisa pagar imposto. Olhem só. Então, vocês viram que a gente sabendo de algumas coisinhas e sabendo os valores, a gente já consegue, né? Eu consegui trazer para vocês não só o valor das deduções, mas também o que acontece se tiver dentro dessas deduções, sabe? É isso que vocês têm que fazer caso vocês queiram se tornar, né, um consultor financeiro ou, né, em outras áreas também, mas quando a gente fala em áreas de finanças é bom estar sabendo dessas palavrinhas chaves e também valores chaves. Ah, e outras perguntas também, né? Então, falando um pouquinho sobre imposto, quem tiver ao vivo aqui comigo pode enviar alguma dúvida, tá? Que eu vou responder e eu já vou encerrar essa aula porque realmente o assunto herança, apesar de ter muita coisa nesse livrinho, é um assunto assim que não tem como eu me aprofundar muito, porque é muito case by case, né? Muito caso para caso. Por exemplo, se a pessoa ela tem filhos, se ela não tem, se ela só tem cônjuge, se não tem, né? Qual que é a quantidade de herança. Mas com essa aula de hoje, eu acredito que vocês já tiveram um conhecimento base, tá bom? Um bom dia a todos e quem é aluno, aguardo vocês no Chorê de segunda-feira.